Bem, irmãos, nós queremos dar continuidade à exposição do livro de Salmos. E anteriormente já havíamos visto no capítulo 22 de Salmo, todo o sentimento de desamparo, de desespero até então do salmista, mas no final uma oração de confiança, de louvor, de agradecimento mesmo diante de toda a situação, porque Deus é o único recurso que ele tem. E por isso, no domingo passado, nós iniciamos já no Salmo 23 e nós falamos desse Deus da aliança, dessa confiança que o salmista tem nesse Deus que tem um pacto com ele, esse Deus que tem um pacto com o seu povo. E nós falamos que essa aliança e essa confiança em Deus é ilustrada no pastoreio, né? É ilustrada na figura do pastoreio. E nós falamos desse cuidado pastoral, nós enfatizamos a ideia de proteção, da vara, do bastão, como um símbolo da presença, da proteção, da orientação desse Deus da aliança, Yahvé, com esse povo que pertence a ele. Por isso, toda essa confiança em dizer, não passarei necessidade, não temerei mal algum, porque o pastor tem a sua vara e tem o seu cajado para conduzir, para proteger o seu rebanho. Então o salmista tem uma enorme alegria, um enorme regozijo nesse Deus, Yahvé. Isso não diz que as circunstâncias sejam fáceis, pelo contrário, temos observado em toda a exposição até aqui, do livro 1 de Salmo, esse conceito de confiança nas circunstâncias mais adversas. E por isso ele chega a expressar, se eu tenho esse Deus da aliança, se eu tenho Yahvé, se eu tenho ele como meu Senhor, nada mais me falta. Eu tenho tudo. E por isso, agora ele começa, depois que ele falou, mostrando essa confiança, nessa analogia, nessa figura de Yahvé como pastor, ele vai falar da imagem de Yahvé como um anfitrião, como aquele que recebe muito bem os seus hóspedes. E ele fala e começa a mostrar que ele provê todas as suas necessidades diante das circunstâncias mais adversas, porque o final deste salmo, do verso 5 e verso 6, nos dá a ideia de que o salmista, na figura de um anfitrião, é alguém que está fugindo e é recebido por esse anfitrião, e é cuidado e é protegido por este. Então nós podemos ver dentro desse contexto, um emblema claro de proteção. Ele prepara uma mesa, ele prepara um banquete, ou seja, o sustento necessário para o seu hóspede. Depois ele mostra também nesse emblema de anfitrião a recepção adequada. Ele unge a cabeça com óleo, ou seja, ele acolhe com alegria e com todas as honras necessárias. O Salmo também nos traz o emblema do copo cheio, da ideia daquilo que traz alegria, que traz todo esse sustento, que traz toda a bondade e presença do Senhor. Por isso ele conclui assim, nessa figura de anfitrião: a bondade e o amor leal do Senhor me seguirão para sempre, todos os dias da minha vida, e por isso eu vou voltar na sua casa, eu vou habitar na sua casa durante esses dias. Então a confiança no Deus da aliança, ela é ilustrada na figura desse anfitrião. E, de certa forma, é uma progressão também nesse salmo, porque enquanto a figura de pastor é destacada como um cuidado natural, o pastor tem cuidados naturais com essa ovelha, essa figura aqui desse fugitivo nos traz uma perspectiva social. A complexidade da situação é um pouco mais difícil. E por isso, dentro dessa ideia, nós podemos ver esse anfitrião, né, dentro desse cuidado nas causas sociais. Da cena de um pasto, ele passa a banquetes, a destacar esse banquete oferecido ao seu hóspede. Então nós podemos ver que ele quer destacar aqui, Davi, a ideia de que o Senhor o recebe da forma adequada. A mesa está
preparada, está cheia de comida, e antes que eles adentrem e que eles comecem a se alimentar, é atribuída a honra adequada a esse hóspede, porque o anfitrião unge o convidado com a honra do óleo. É interessante a figura do ungir, lá em Provérbios, capítulo 15, verso 30, nos dá uma ideia dessa unção, não uma unção real, mas uma unção como um símbolo de boas novas, e ele usa a figura, engordam os ossos, dando uma ideia de que é algo que traz alegria, que traz regozijo, que traz alimento. Ou seja, a pessoa que recebe esse óleo, ela recebe a honra, ela recebe toda a celebração e tudo aquilo que é necessário para que o ambiente fique agradável. E é isso que o Senhor faz com o seu povo. É assim que Davi se sente diante de Deus. Davi está dizendo que Deus é a fonte da sua alegria. Ele está afirmando claramente que Ele é a medida, que Ele é o conforto, que Ele é o refrigério necessário. Isso vai contra toda a perspectiva de que poderíamos encontrar satisfação adequada em nossas vidas que não venha por intermédio do nosso Deus e do nosso Senhor. Então, na presença de Deus, se recebe aquilo que é adequado. Deus não deixará de nos servir adequadamente por nenhuma razão. Nós somos o seu povo. Por isso, recebemos adequadamente aquilo que é agradável dentro de toda essa hospitalidade. Podemos lembrar também, dentro dessa ideia, Jesus, que interrompeu as críticas a uma mulher quando ele estava jantando com os escribas e fariseus. Essa mulher adentra o recinto e ela unge os seus pés. Então Jesus começa a lembrar aquele anfitrião: olha, eu entrei e você não ungiu a minha cabeça. Essa mulher, contudo, com os cabelos tem enxugado os meus pés. Então toda essa ideia de zelo adequadamente, de sermos recebidos por Deus. Temos falado também com a classe de catecúmenos, que não é mais catecúmenos, não é mesmo? É a classe que tem de iniciantes na fé. E nós temos falado dessa ideia do reino de Deus, de todo esse cuidado que o Senhor tem. E ao adentrarmos e termos a ideia de fazermos parte do seu reino, temos a ideia de que Deus não é somente rei, mas Ele também é o Pai. Essa figura paterna, desse cuidado, desse zelo. Ele é um Deus relacional com o seu povo. Ele se relaciona conosco. Por isso, ele também usa a figura, o copo, simbolizando toda essa forma graciosa, beneficente, está cheio. Ou seja, Deus está concedendo o melhor, Ele está celebrando a nossa presença com Ele, conosco. Nós estamos com um Deus feliz, um Deus que provê adequadamente. Por isso, há um paralelo entre pastos verdejantes, águas calmas, com toda essa provisão desse copo cheio, desse óleo sobre a cabeça. Então, o Senhor está aqui claramente sustentando e nos colocando diante de um ambiente agradável. Estar na presença de Deus e temos o Senhor como nosso pastor e como nosso anfitrião, não é algo desagradável. Ele não é um tirano. Mesmo que entendamos a sua imanência e a sua transcendência, o Deus que deve ser adorado, que criou todas as coisas, esse Senhor é um Deus que nos ama. Esse Senhor é que cuida de nós, e Ele é um Deus relacional. Nós podemos voltar e termos o cuidado e o afago necessário que o Senhor tem para com seus filhos e para com o seu povo. Por isso, o Senhor vindica o seu servo na presença dos seus inimigos. Lembre-se que eu falei anteriormente, ele é um fugitivo sendo recebido por anfitrião. Talvez a figura seja essa. E ele chega e ele é recebido, e ele é exposto nesse jantar diante dos seus inimigos. E os seus inimigos que o perseguiam não podem fazer nada, porque estão na presença do Senhor. Essa figura
de que o anfitrião, quando recebe alguém, ninguém pode tomá-lo porque está debaixo do seu cuidado, era da cultura mesmo ali do Oriente. E essa figura é tão clara que o salmista sabe, olha, talvez os meus inimigos podem me perseguir, podem correr atrás de mim, mas a bondade e a misericórdia do Senhor estão à frente. Estão à frente. Ele tem cuidado de mim. Então, aqueles que se opõem têm que engolir, têm que entender e têm que ver que Deus está guardando o seu servo. Não quero de maneira alguma aqui te instruir ou te incentivar a nutrir inimizades e assim achar que você será protegido de Deus e o outro não. Não é isso. Mas eu quero que fique bem claro que nós pertencemos ao Senhor, somos pastoreados por Ele, somos guardados e recebidos, celebramos com Ele, e debaixo do seu cuidado e do seu zelo nós estamos. E ninguém pode nos tocar sem que Ele permita. Então, olharmos para o nosso Senhor dessa forma é algo prazeroso, algo que nos convida a uma celebração, a uma alegria. Nós somos honrados diante desse jantar, somos honrados diante dos inimigos e somos protegidos por Ele, porque nós somos convidados do Senhor. Então Davi está dizendo que Deus fornece comida, Ele fornece segurança, Ele fornece cuidado necessário para o seu povo. Por isso ele usa a expressão lá no Salmo 116, o seu cálice é o cálice da salvação, que me permite desfrutar disso com muita alegria diante da sua graça e misericórdia. Então, amados, nós, diante desse anfitrião, recebemos, ele nos recebe, ele nos alimenta, ele nos protege, ele nos honra. E essa percepção que Davi tem, não deve ser só dele, mas deve ser nossa também, porque também somos um povo da aliança. Nós também pertencemos a esse Deus. Nós também fazemos parte desse pacto. E viver debaixo do senhorio, do pastoreio, desse cuidado, da casa desse Senhor, não deve ser algo desagradável. Pelo cuidado, pelo contrário, deve nos levar a todo zelo e conforto e motivação para glorificar o seu nome. O verso de número 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo, irmãos, esse verso nos dá essa ideia, certamente é uma mudança dessa relação que acontece tão claramente, né? De pastor para anfitrião, agora na sua casa, debaixo da sua proteção, debaixo do seu zelo. Não é um cuidado temporário, é um cuidado eterno. Desde antes da fundação do mundo, Ele determinou que pertencêssemos a Ele. Então, o salmista, mesmo nas situações mais adversas, ele se consola, porque esse Deus está presente, Ele é constante. Olha o que diz, bondade e misericórdia, ou bondade e amor, também poderia ser colocado, nos dá uma evidência desse Deus da aliança. O Deus que fez uma aliança com o seu povo, um Deus que fez uma aliança com Davi e conosco, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso. Por isso, Ele cumprirá as suas promessas. Por isso nós podemos nos alegrar, porque Ele cumprirá tudo aquilo que Ele mesmo prometeu por amor do seu nome. Ele é um Deus leal à sua própria vontade e ao seu próprio compromisso. Por isso o salmista expressa essa profunda confiança na lealdade de Deus. Em vez de ser perseguido por seus inimigos que buscam a sua destruição, ele vê a bondade e o amor e a misericórdia de Deus conduzindo a sua vida. Não significa que ele não tinha inimigos. Não significa que os inimigos deixaram de existir, mas significa claramente que ele era sustentado, que ele era regido, que ele era guardado e protegido pelo Deus da aliança, pelo nosso Senhor. Isso precisa ficar evidente. E poderíamos perguntar, por que esse amor o persegue?
persegue. Talvez eu não saberia responder adequadamente por que o persegue, até mesmo porque tanta gente perseguiu Davi. Mas a evidência é clara de que esse amor o persegue, talvez porque ele pertence a Deus, claramente. Talvez porque Deus o levantou assim, e como um comentarista disse, talvez porque nenhum homem o perseguiu com tanta persistência e eficácia quanto o próprio Deus. Para cuidar, para zelar, para redimir, para restaurar a sua vida. Então o salmista, ele não diz que nosso cálice está sempre cheio, ou que as nossas cabeças sempre serão ungidas com óleo, mas que a promessa de que a beneficência de Deus estará conosco para sempre. Adequadamente ele nos recebe, com celebração, com júbilo, com comida, com óleo, mas é a bondade e a misericórdia e é o amor de Deus que nos acompanha em todo momento. Isso deveria nos dar uma intrepidez muito maior na nossa vida, nas nossas relações sociais, na nossa família, na nossa vida eclesiástica. Esse vínculo que temos com o Senhor, nessa certeza, esse Deus sempre acompanhou o seu povo, esse Deus da aliança. É um Deus presente na Arca da Aliança, é um Deus presente no tabernáculo, é um Deus presente no templo, e é um Deus que se revelou plenamente em Cristo Jesus, que habita em nós, que está presente em nós. Então toda essa experiência com Deus que Davi tem, ela nos leva a esse significado assim transcendental. Nos mostra essa comunhão eterna com o Senhor, nessa atmosfera de adoração, conscientes da proximidade de Deus. Nós adoramos um Deus, como eu já disse, dono de todo o universo, criador de todo o universo, mas é um Deus que está presente, que está aqui, que nos ama, que cuida das nossas necessidades mais corriqueiras, simples e banais, são provisão desse pastor, desse anfitrião, que tem todo o prazer de cuidar do seu povo. Portanto, amados, o que deve ficar evidente para nós é que o Senhor, Ele é o nosso pastor e todos os cuidados naturais serão providos adequadamente por eles. Porque Ele é o meu pastor, eu não preciso temer, porque Ele está comigo. Ele não é um pastor desacompanhado, mas é um pastor sempre presente que conduz o seu rebanho adequadamente. Por isso, no passado, no presente e no futuro, eu tenho a presença desse Deus da aliança que se manifesta aqui na figura de pastor, de anfitrião, e me traz confiança e certeza de que posso confiadamente viver debaixo dos seus cuidados e do seu zelo. Por isso, eu tenho toda a satisfação de dizer: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Deus que me libertou, o Deus que me tirou lá do Egito, que transformou a minha vida, que sempre esteve presente com o seu povo, está presente comigo onde quer que eu andar, onde quer que eu estiver, Ele estará comigo. Isso nos leva a dar um ânimo e uma intrepidez de servirmos e adorarmos a Deus de uma forma talvez que destaca esse salmo talvez como um dos mais belos, porque ele adentra a nossa intimidade e nos coloca numa posição que é a posição de enorme privilégio que temos. Às vezes, o meu sermão pode ser às vezes duro e às vezes enfático, mas numa alegria de pregação como essa, de olharmos para este salmo, na exposição do Salmo 23, é de vermos como Deus provê dentro da sua santa vontade, do decreto eterno, a provisão necessária, o cuidado, o amor e zelo para a minha vida e para a sua vida, que pertencemos a Ele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, por isso eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E eu quero ler ainda o texto de Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6, para aplicarmos e compreendermos adequadamente o final desse salmo.
Hebreus 13, 5 e 6 diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Por que adentrarmos a uma vida de competitividade, de avareza, de descompromisso, de ansiedade e de ideais tão anticristãos e tão anti-reino de Deus, se temos todo o cuidado e toda a provisão necessária nas nossas vidas? Irmãos, eu não estou dizendo que você não tem muitas lutas, que você não tem muitas dificuldades e não tem tribulações, mas o que eu posso garantir que você, como um pertencente ao povo da aliança, você tem garantida a presença, a bondade, o zelo, a proteção, o pastoreio, o alimento, o sustento necessário para continuar a engrandecer e a louvar e bendizer o nome do nosso Senhor. Nós somos criados para isso. Esse é o propósito da nossa criação. E por mais que as circunstâncias nos puxem para olharmos e buscarmos outras coisas, este salmo vem nos dar alento, nos dá conforto, nos dá a certeza da preciosidade que somos alvo do amor desse Deus e de zelo que Ele tem por nós, o seu povo. Vamos orar. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, no passado, no presente e no futuro, nas causas naturais, nas causas sobrenaturais, nas causas sociais. A nossa vida pertence ao Senhor, mesmo que, em muitos momentos, não tenhamos a visão tão clara e nítida que Davi está tendo aqui, dessa relação pastoral, dessa relação que o Senhor tem com o seu povo, que o Senhor tem conosco. Perdoa-nos, ó Deus, aviva-nos e conduza-nos a experimentarmos e usufruirmos de toda essa segurança demonstrada aqui por Davi, dessa certeza clara que deve ser vista em todas as nossas relações, como alguém que pertence ao Senhor, como alguém que é protegido pelo Senhor, como alguém que é servido por Ti. E assim, ó Deus, gastemos o nosso vigor, o nosso tempo, tudo aquilo que temos, ó Deus, em uma expressão de louvor e adoração, dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque tudo o que eu preciso, tudo o que eu tenho, o Senhor já me provê, e a sua presença me basta. Que seja essa a nossa postura, ó Deus, que seja integral o nosso ser, dizendo, afirmando e vivendo essa verdade, no nome de Jesus. Amém.